todo esse dia, tua graça na vida de todos os teus filhos. Obrigado que nós temos tantas razões para louvar ao Senhor, reconhecer os teus grandes feitos, reconhecer o teu poder, reconhecer os teus propósitos, reconhecer que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós temos tanto, Senhor, para te agradecer. Nessa noite nós estamos aqui prestando esse culto ao Senhor, estamos aqui para adorar ao Senhor, reconhecer a sua presença em nós e entre nós. Estamos aqui para, através da nossa vida e do nosso coração, dos nossos lábios, estarmos verdadeiramente te adorando. E agora, Senhor, também queremos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, ministrar aos nossos corações. O Senhor conhece todos que estão aqui, conhece a situação de cada um de nós, aquilo que o nosso coração precisa ouvir nessa noite da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor ministre, fale conosco, que a Tua Palavra entre no nosso coração, que ela produza os frutos que o Senhor deseja produzir nas nossas vidas. Te agradeço pela vida do Valmir, tem se disposto a compartilhar a palavra conosco aqui nessa noite. Abençoe ele, use-o no nosso meio, que ele tenha a tua bênção e o teu poder agora na exposição da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, convido todos para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos direto ao texto. Antes de fazer qualquer introdução, vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o 20. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes", pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa,
para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Essa mensagem que eu trago hoje, ela já foi, eu já preparei, eu já esbocei ela em 2012. Por ocasião, eu estava preguei durante uma temporada, aproximadamente um ano, num bairro lá na Matias Velho. Nós estávamos ajudando uma outra igreja, lá no bairro Estância Velha. E aí, um dia, lendo a palavra de Deus, lendo esse texto, eu notei que ele fala a respeito de algo que é muito importante e na verdade, não chega a ser, não chamaria de uma pregação, principalmente vindo pregar aqui na igreja do pastor Roberto, pastor mestre Roberto, trazer uma mensagem. Eu tenho que reconhecer que, na verdade, eu trago aqui hoje um devocional, mas qualquer devocional, qualquer estudo, qualquer meditação na palavra de Deus, ela tem o seu valor, porque sempre nós vamos poder colher coisas da palavra de Deus em nosso benefício, nós sempre vamos ser edificados pela palavra de Deus. E lendo essa passagem, essa passagem aqui da vida de Jesus, do ministério de Jesus, eu percebi, e naquela época lá, em 2012, era bem na época em que tinha um programa no SBT, não sei se quantos lembram aqui, que falavam, porque no final de cada ano, e curiosamente essa pregação eu preguei nessa igreja lá no bairro Estância Velha no dia 2 de dezembro de 2012, então exatamente 11 anos, né? Um dia atrás. E então, naquela época estavam lá se falando muito sobre o homem do ano, quem é o homem do ano? E aí o Silvio Santos tinha feito um programa, uma imitação de um programa britânico que falava do maior britânico de todos os tempos. Ele inventou então um programa, o maior brasileiro de todos os tempos. Não sei quantos lembram disso. E aí fecharam em 60 nomes. E por fim, o homem escolhido, o homem do ano, o maior brasileiro de todos os tempos, foi considerado com 70%, mais de 70% dos votos dos brasileiros, Chico Xavier. Foi escolhido como o maior brasileiro de todos os tempos. E aí eu estava pensando que, pegando esse gancho dessa ideia, né, de que aquilo estava se falando muito naquela época, quando eu leio qualquer passagem, qualquer trecho da palavra de Deus que narra, dos evangelhos que narram a vida de Jesus, eu não tenho como não chegar a essa conclusão de que nunca houve ninguém que possa ser comparado com Jesus. Jesus é uma personalidade excelente, um homem perfeito, porque ele é Deus, mas ele foi um homem perfeito também. E ele havia feito um pouquinho antes, aqui no capítulo 4, se vocês olharem ali, o primeiro subtítulo antes desse que nós vimos agora, a cura de um endemoniado, Jesus acalma a tempestade. É uma pregação muito bonita, já ouviu o pastor Roberto pregando, expondo esse texto, onde os discípulos estavam ali apavorados, assustados, e Jesus, com as palavras simples, ele diz para o mar se acalmar e o mar se acalma, ele manda o vento cessar e o vento cessa. Nunca houve alguém que possa ser comparado com Jesus. E nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, eu chego à mesma conclusão, porque Jesus ele acabara de acalmar uma tempestade. Os discípulos ainda estavam se perguntando: quem é este que manda o mar se acalmar e o mar se acalma? Quem é esse que manda, que dá ordens ao vento e o vento lhe obedece? E o que ele fez? Ele pegou os discípulos, e nós vemos isso nos 3 evangelhos, a sequência é exatamente essa. Logo depois que Jesus acalma a tempestade, não sabemos se foi exatamente em ato contínuo aqui, mas nos 3 evangelhos nós temos essa sequência. Ele acalma a tempestade, em seguida eles entram no barco e eles vão para essa região que é chamada de região dos Gadarenos, ou de Gergesenos, ou Gerazenos, tem vários nomes aí possíveis. Na verdade, ali é uma região onde a cidade mais conhecida é Gadara, né? E tem essa cidade também aqui, que tanto que nos 3 evangelhos, Mateus chama de Gadara e Lucas e Marcos chamam de Gerasa.
Então tem uma divergência ali sobre os nomes, mas não é um problema porque, na verdade, essas cidades todas existem, elas estão próximas ali, uma fica mais ao sul, outra fica mais ao norte, mas a Bíblia jamais comete um erro em relação à geografia, né? Nós não vamos encontrar nenhum erro geográfico na palavra de Deus. Outros livros religiosos vão trazer citações de lugares que não se pode provar que existiu, mas a Bíblia sempre ela é exata na sua geografia. Então, Jesus colocou ali os seus discípulos, o texto não diz para nós, não deixa claro quem são os discípulos que vão junto com Jesus, certamente não foram os 12, não foram todos eles, mas ele pega alguns discípulos e ele atravessa ali o lago Genezaré, e ele vai para o outro lado do lago com esses discípulos, e lá eles têm uma experiência tremenda, nós poderíamos quase que dizer, quase que maior do que a que eles acabaram de presenciar. Eu creio que uma experiência de ver um homem dar ordem para a natureza e a natureza lhe obedecer é uma experiência impactante. Mas ver o que Jesus fez com esse homem aqui e notar os detalhes importantes que tem nessa passagem aqui faz com que a gente chegue à mesma conclusão. Jesus, ele pode ser incompreensível para esse mundo, porque os brasileiros escolheram Chico Xavier como o maior brasileiro de todos os tempos. E se tivesse que escolher talvez a maior personalidade do mundo, o mundo não escolheria Jesus. Jesus seria, talvez entrasse ali em algum lugar, ficasse em algum lugar nesse ranking, mas ele talvez não fosse escolhido como a pessoa mais impressionante, a pessoa mais importante de toda a raça humana, de todos os tempos. Porque Jesus ele pode ser incompreensível para o mundo, mas para nós ele é incomparável para os seus discípulos. E aí, olhando para esse texto, nós vemos aqui que, como eu já disse, os 3 evangelhos contam essa história, contam esse acontecimento, né? História com H, é uma história verídica, uma história real que aconteceu nos tempos de Jesus. E não é uma historinha, não é uma fábula. De fato, Jesus esteve ali naquele lugar, ele encontrou com um homem endemoniado, ele libertou esse homem e ele então testemunhou para os seus discípulos que estavam ali, para todos que estavam ali presenciando essa cena, do seu poder e da sua divindade. Dos 3 evangelhos, nós temos uma divergência em que Mateus, Marcos e Lucas falam de um endemoniado. Mateus fala de 2. E aí as pessoas dizem, olha, a Bíblia tem um erro, porque como que pode 3 evangelhos falarem coisas diferentes? E isso não se torna um problema, porque na verdade Mateus falou de 2 endemoniados, e Lucas e Marcos falaram de um, porque esse um foi aquele que teve esse protagonismo, teve essa disposição, teve esse despertamento diferente do outro. Possivelmente eram 2 realmente, mas esse aqui foi aquele que talvez fosse o que causasse mais problemas. O outro talvez não causasse os mesmos problemas que ele, não era tão conhecido quanto ele, mas de fato o que nos importa aqui no texto que nós estamos vendo é aquilo que acontece nessa história, nessa narrativa, e o que nós podemos colher daqui como algo importante que nos chama a atenção e que nos faz olhar para Jesus e concordar com aquela afirmação que eu fiz antes. Jesus, incompreensível para o mundo, incomparável para os seus discípulos. Eu vejo nesse texto aqui, eu não sei se vocês repararam, que nós temos aqui 3 súplicas, e é como eu intitulo essa mensagem. Esse trecho revela para nós aqui 3 súplicas e 3 respostas a essas súplicas. A primeira súplica nós encontramos dos versículos 6 até o versículo 13. Nós encontramos ali, então, os demônios suplicando a Jesus. Não foi isso que aconteceu? O texto diz para nós que eles atravessaram o mar, foram para a região dos Gerazenos, e quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros até Jesus, e o texto nos diz que esse homem, ele vivia nos sepulcros, então ele era conhecido por isso. Ninguém conseguia dar alguns detalhes sobre ele, fala como que ele era, que esse homem ele era muito forte, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque quando amarravam, quando acorrentavam ele, colocavam correntes nas mãos e nos pés,
ele de alguma forma ele tinha uma força tremenda que ele conseguia arrebentar essas correntes, quebrar os ferros dos seus pés, e de novo ele ficava livre, mas ele ficava o tempo todo se atormentando. Eu fico imaginando essa cena, morando perto, morando nesse lugar, e imaginar a noite, ali na noite mais escura, mais densa, a gente ficar ouvindo alguém se machucando, se torturando, alguém se cortando com pedras, sendo atormentado por demônios, gritando, uivando na madrugada, e as pessoas conviviam com aquilo. Essa região onde esse fato aconteceu não era dentro do território de Israel, ele ficava fora, num lugar onde não viviam, possivelmente não eram judeus que viviam ali, porque o texto diz para nós que eles criavam porcos. Isso não é comum, o judeu jamais iria ter uma criação, uma vara de porcos, né? Ia ter um chiqueiro de porcos, ele não ia se dedicar a isso, um judeu não se dedica a esse tipo de trabalho. Então nós vemos que Jesus, então, quando ele chega, esse homem vem ao encontro de Jesus, né? Jesus, ele atrai a atenção desses demônios, e curiosamente esses demônios, eles não vêm lançando insultos, blasfêmias, mentiras, como é comum dos demônios. Eles vêm reconhecendo quem Jesus é. Inclusive, eles vêm gritando em alta voz, né, o homem vem, então, berrando ali, e ele diz que, ele vem, o versículo 6 que eu tinha anunciado, né? Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante de Jesus. E gritou em alta voz: que queres comigo? Na verdade, o texto nos informa aquilo que nós sabemos por outros textos também, que os demônios, eles não só creem em Deus, mas eles reconhecem a Deus e eles tremem. Paulo diz isso, né? Tiago diz isso, né? Crês que Deus existe? Olha, até os demônios creem e eles tremem por causa disso. E os demônios não só reconhecem a divindade de Jesus, reconhecem quem é o Filho de Deus, eles falam a respeito de Jesus. Nós poderíamos até dizer que eles aqui quase que louvam a Jesus, porque eles falam: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E aí eles fazem então aquilo que eu já disse, a primeira súplica. Demônios prostrados diante de Jesus, eles suplicam a Jesus: não nos mande para o lugar devido, para onde nós temos que ir ante a tua presença, porque Jesus já tinha dito ao homem endemoniado que os demônios, os espíritos imundos deveriam deixá-lo. E o que eles poderiam fazer nessa situação? Eles só podiam fazer uma coisa: deixar aquele homem. Eles não podiam não cumprir uma ordem expressa de Jesus. E aí nós vemos o poder de Jesus na sua palavra, quando ele diz: saiam desse homem. Eles não têm outra coisa a fazer. Mas eles então, de alguma forma, eles suplicam a Jesus que Jesus os deixe entrar nos porcos. Tinha ali uma manada de porcos que estavam ali pastando. Eles viram ali uma oportunidade de talvez tentar adiar o destino eterno deles, o juízo que está sobre eles. E eles então suplicam a Jesus: deixa a gente entrar naqueles porcos. E curiosamente, nós vemos que a resposta de Jesus é sim. Jesus atende ao pedido dos demônios e permitiu que eles entrassem nos porcos. E eu estava lendo um manual, hoje ainda estava dando uma olhada, e falando sobre esse texto, ele diz que os porcos, eles não desejavam, logicamente a gente não sabe como é que é o intelecto de um porco, né? Mas eles não desejavam se suicidar. Mas para eles foi tão aterrador, tão aterrorizador receber aqueles espíritos, aqueles demônios, que eles se jogaram dali do alto e morreram afogados. E os espíritos imundos que pensavam que iriam adiar o juízo deles, na verdade, eles não tiveram também nenhuma vantagem nisso, porque eles preferiam entrar em porcos do que ir para a condenação eterna e para o sofrimento eterno, ou para o juízo que estava destinado para eles. Mas foi só por uma fração de segundos, porque os porcos não resistiram e se jogaram do penhasco. Então nós temos aí a primeira súplica, nós temos a primeira resposta de Jesus. Os demônios, eles pediram inclusive para não sair daquela região. Eles estavam acostumados a viver naquela região.
aquela região ali era uma região onde pessoas que não temiam a Deus viviam, pessoas que eram incircuncisos, né? Pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, mas que Jesus foi ao encontro daquele homem naquele dia com a intenção de libertar aquele homem. Nós vemos pelo relato, pelo desfecho do relato aqui, que Jesus então obteve ali o seu êxito, né, na sua intenção de salvar aquele homem, como sempre acontece. Mas ele ali tinha mais propósitos, e o texto é narrado dessa forma para nos revelar alguma coisa também. E nós vemos então que Jesus, ele atende a esse pedido, ele permite que os demônios entrassem nos porcos, e com isso ele inicia ali uma lição naqueles criadores de porcos que estão ali. O texto diz para nós que, ao se darem conta, a gente não sabe exatamente como isso aconteceu nesse tempo, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas viram o que estava acontecendo ali, elas viram aquilo que aconteceu com os demônios, que foram expelidos do homem, entraram nos porcos, e os porcos se jogaram lá de cima do penhasco, morreram. Logo eles foram até a cidade, algumas pessoas foram até a cidade e contaram nas vilas, testemunharam do que havia acontecido, do que eles haviam assistido, testemunhado, e como resposta a isso, as pessoas vem uma multidão para ver o que está acontecendo ali, e quando eles chegam, eles veem aquela situação. E eu não sei quantos aqui conhecem o Estênio Marcius, mas ele tem uma música muito bonita que fala a respeito dessa passagem e fala do homem liberto, né? Narra essa cena na música dele, a respeito de quando eles chegam e veem ali o homem já com o seu juízo de volta. Ele não está mais como um animal, ele não está mais gritando, ele não está mais se machucando, ele está ali em perfeito juízo, sentado, conversando com Jesus. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir essa música, é uma música muito bonita que fala a respeito desse encontro desse homem que viveu talvez uma vida inteira atormentado por demônios, e de repente ele se depara, é liberto por Jesus e tem ali uma experiência sobrenatural, e agora ele está aos pés de Jesus. A segunda súplica, então essa é a primeira súplica, a súplica dos demônios. Jesus atendeu a essa súplica. Aí nós temos a segunda súplica dos versículos 14 até o 17, quando nós vemos que as pessoas que viviam naquela região, os que cuidavam dos porcos, fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Aí nós vemos uma cena muito curiosa, porque eles chegaram ali e os que não testemunharam ficaram sabendo, foram informados em detalhes sobre o que tinha acontecido. Eles viram aquele homem que eles conheciam tão bem, e que viam o sofrimento que ele passava, talvez por muito tempo ele passava por esse sofrimento. O texto diz para nós que eles tentaram intervir de alguma forma, acorrentando, se o texto diz que esse homem tinha uma força descomunal e que ninguém conseguia dominá-lo, é porque alguém tentou fazer isso. Mas ninguém conseguia dominar esse homem, e ele era realmente muito forte. Nem mesmo as correntes, nem mesmo os ferros que eles colocavam nos pés dele podia resistir à força dele. Só para nossa informação, uma legião de demônios, quando Jesus pergunta quem és tu, pergunta para o demônio, ele diz, meu nome é legião, isso indica para nós que eram muitos demônios, e o texto mesmo diz para nós que eram muitos demônios. Mas uma legião de soldados romanos, por exemplo, varia um pouco. A gente vai procurar aí nos comentários ou nos manuais, vai variar um pouquinho, mas a gente pode
considerar a partir de 3.000. 3.000 soldados, até 5.200 soldados é considerado uma legião. Isso variou também na história durante um período. Mas imagina se fossem 100 demônios. Esse homem estava possesso por uma legião de demônios que pode variar de 3.000 a 5.000 demônios que estavam ali, e a gente não sabe por que razão esse homem estava possesso, ou estes homens estavam possessos por um tão grande número de demônios. Mas o fato é que, independente do número de demônios que tivesse ali se apossando daquele homem, a simples ordem de Jesus, eles foram obrigados a sair. Isso demonstra para nós o poder de Jesus, o poder da palavra de Jesus. Agora, quando eles olham, eles chegam ali, eles presenciam essa cena, eles veem o homem em perfeito juízo, sentado, vestido, porque ele andava também nu, e se cortando, se torturando, e gritando, e sofrendo, sendo atormentado. Quando eles olham esse homem em perfeito juízo, eles não louvam a Deus por isso ter acontecido. O texto diz para nós que eles ficaram, que o que chamou mais a atenção deles foi quando contaram para eles o que aconteceu com os porcos. E eles ficaram com medo, e eles ficaram tristes, e eles olharam para Jesus, que era aquele que tinha todo o poder. Os próprios demônios reconheceram a divindade de Jesus. As pessoas que estavam tão apegadas àqueles porcos, eles pensaram no prejuízo financeiro, olharam para Jesus, e qual foi a súplica que eles fizeram? Sai daqui, sai da nossa região. E curiosamente, a resposta que nós temos de Jesus para eles não é uma resposta falada, mas Jesus, o que ele faz? Ele entra no barco. Ele não rebate, ele não prega para eles, ele havia feito algo extraordinário. Isso mostra para nós aquilo que eu já falei: Jesus, ele é incompreensível para o mundo e ele é incomparável para os seus discípulos. O mundo não consegue compreender, e em certa medida nós mesmos, discípulos, muitas vezes não conseguimos compreender as atitudes e as respostas de Jesus. Por que ele deu ouvidos e por que ele atendeu ao pedido, a súplica dos demônios? Por que agora ele atende a súplica dessas pessoas? Será que eles não precisam também ouvir o Evangelho? Ou será que esse não é o momento? Ou será que... Qual é a resposta? Jesus às vezes se torna incompreensível para nós também. O fato é que nesse trecho, nessa história, nessa narrativa, o que Jesus faz? Ele atende a um pedido tolo. Porque pedir para Jesus se retirar da nossa presença é um pedido tolo, é um pedido insensato. Eles ficaram tão consternados com a perda que eles tinham tido daqueles 2.000 porcos, que eles simplesmente desejaram que Jesus saísse dali. E nós não vemos que qualquer pessoa aqui se colocou contrária. Parece que foi meio que uníssono mesmo, as pessoas concordaram com aquilo. Ele não é bom aquilo que ele está fazendo aqui. A presença de Jesus aqui não é uma boa presença, nós queremos que ele vá embora. E Jesus então ele entra no barco, e aí nós temos, então, sem responder, ele atende a esse pedido e ele se apronta então para ir embora. Mas antes de ir embora, nós temos a terceira súplica. E qual é a terceira súplica? A terceira súplica é a súplica do liberto, a súplica daquele homem que agora restituiu o seu juízo, a sua dignidade. Ele está ali conversando com Jesus, ele está simplesmente diante do ser mais importante, da pessoa mais importante do universo. Ele está ali conversando com Jesus em perfeito juízo, e ele olha talvez para aqueles que estão com Jesus e ele deseja ser um como aqueles homens. E ele está com o coração tão agradecido, tão cheio de gratidão, que ele considera deixar tudo. Ele não, na verdade não tinha muita coisa, né? Mas ele considera agora não viver a sua vida para si mesmo, e ir atrás dos seus, talvez dos seus alvos, né? Que ele poderia agora estar planejando algumas coisas para a sua vida. Agora eu vou levar uma vida normal. Ele então tem o coração tão cheio de gratidão que ele pede, ele suplica para Jesus: deixa eu ir contigo, eu quero te seguir. E nós não temos muitos detalhes sobre essa súplica, mas na verdade o texto diz para nós que ele suplica para Jesus, ele pede para Jesus que ele quer ir junto com Jesus, ele quer sair daquele lugar,
ele quer ir junto com os discípulos de Jesus, ele quer fazer parte do grupo mais próximo, mais íntimo de Jesus. E de novo, curiosamente, a resposta de Jesus é não. Como Jesus diz não para alguém que quer seguir Jesus por onde ele for? Essa não foi a única vez que Jesus disse não, né? Teve outras vezes que pessoas disseram, eu deixarei tudo e vou te seguir, por onde tu fores eu irei. E Jesus falou, vocês não sabem do que vocês estão falando. E vocês, logo que vierem as perseguições, vocês vão me abandonar. Mas aqui, de fato, nós temos uma história tão marcante, tão impactante, de um homem que vivia numa situação terrível. Uma situação que eu creio que todos nós aqui desconhecemos. Nós nunca vimos ou nunca presenciamos uma pessoa que vivesse num estado como esse homem vivia, na forma, do jeito que esse homem vivia, da maneira que ele vivia. O relato que nós temos aqui, se nós lemos com muita atenção, é um relato terrível, de um homem que vivia atormentado e de repente ele encontra Jesus e agora por gratidão ele quer andar com Jesus, ele quer ser do grupo de Jesus, ele quer seguir a Jesus, ele quer ver mais do poder de Jesus. E Jesus diz para ele, não. Mas Jesus dá uma ordem para ele, porque Jesus tinha, na verdade, um plano para ele. Ele diz, vá para a tua casa e testemunhe. E o texto, então, encerra nos dizendo o seguinte, Jesus disse para ele, no versículo 19, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Jesus, incompreensível para o mundo, a maior personalidade que já viveu entre os homens. Ele é incompreensível para o mundo, mas ele é admirável, e nós temos que nos render a essa pessoa maravilhosa que é descrita na palavra de Deus. Nós não vamos perder tempo se nós dedicarmos muito do nosso tempo olhando, lendo os relatos dos evangelhos a respeito da caminhada que Jesus fez naqueles 3 anos e meio, conduzindo os seus discípulos, até que ele chegasse ao fim, ao propósito final da sua entrada na história humana. Nós vamos ter muito a aprender com Jesus, mas certamente em cada leitura nós sempre vamos nos surpreender, porque as respostas de Jesus nunca são respostas óbvias, e nós nunca vamos chegar a dizer que nós sabemos tudo sobre Jesus. Nós sempre vamos poder conhecer um pouquinho mais, sempre vamos poder nos surpreender um pouquinho mais. Não importa quanto nós o conheçamos, ele sempre irá nos surpreender. E nós, crentes, nós que cremos em Jesus, que nascemos de novo, nós temos uma viva esperança de que lá no céu, quando nós estivermos frente a frente com Jesus, nós vamos ter uma eternidade inteira para aprender ainda muitas coisas que nós não sabemos. Nós vamos poder perguntar para Jesus por que ele atendeu a súplica dos demônios aqui nessa passagem, nesse relato. Por que Jesus disse não para aquele homem? Por que Jesus não permitiu que aquele homem o seguisse? Por que Jesus atendeu ao pedido daqueles criadores de porcos que preferiam seus porcos do que ter Jesus com eles? Nós vamos poder, então, durante toda a eternidade, poder conhecer mais e mais com Jesus. E eu imagino que lá também no céu nós vamos nos surpreender muito com as respostas de Jesus. E nós vamos poder compreender muito melhor. Ele sempre, uma coisa que nós precisamos entender a respeito de Jesus é que ele sempre ouve, o texto diz para nós, ele ouviu inclusive as súplicas dos demônios, a súplica dos criadores de porcos, ouviu a súplica do homem, ele sempre ouve e sempre responde às nossas súplicas, mas a sua resposta nem sempre é aquilo que nós esperamos ouvir. Isso o texto mostra claramente a respeito de Jesus. Concluindo aqui também essa mensagem, nós podemos entender que Jesus, ele conhece o que está oculto no passado e encoberto no futuro. E ninguém pode ser comparado a ele em poder, em sabedoria, em misericórdia e em amor. Jesus, ele é incomparável.
Ninguém tem um nome tão poderoso quanto o nome de Jesus. A Bíblia nos diz que ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar, e que ninguém tem um nome tão poderoso quanto o nome de Jesus. Deus, o Pai, deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Ele tem poder sobre o mundo espiritual. Qual pregador, qual evangelista, qual homem de Deus teria poder, poderia ser usado por Deus para libertar um possesso de 6.000, ou de 3.000, ou de 1.000 demônios? Jesus, ele tem poder sobre o mundo espiritual, ele controla, ele é soberano. Ele é Senhor e por isso ele é quem chama e ele é quem envia. Por isso nós não precisamos questionar por que Jesus responde da forma como ele responde às súplicas, porque ele é Senhor. Nós o chamamos Senhor, porque ele de fato é dono e Senhor das nossas vidas. Ele nos deu uma missão. Todo aquele que conhece Jesus, todo aquele que nasceu de novo por meio de Jesus, ele já recebeu a missão de torná-lo conhecido. Há quem não deseje conhecer o Jesus e vai permanecer assim. E só vai se dar conta disso quando for tarde demais. Era o caso daqueles criadores de porcos. Eles não queriam, não desejavam a presença do Senhor, não queriam conhecer o Senhor, e eles, pelo menos nesse relato bíblico, pode ser que depois, em outro momento, eles tenham sido tocados para se converterem. Aqui nós não vemos isso, nós vemos que eles preferiram que o Senhor fosse embora, e eles permaneceram ali nos seus pecados. E eles só vão se dar conta, isso acontece no nosso tempo também, muitas pessoas rejeitam a mensagem do Evangelho, rejeitam Jesus e sua mensagem, e vão permanecer assim, a não ser que o Senhor os chame. Nós não sabemos quem são os escolhidos, por isso nós temos que pregar a todos. Jesus é o único que conhece mente e coração, e ele chama a quem ele quer, ele é soberano sobre isso. Agora nós, que somos os seus mensageiros, nós precisamos pregar a todos, mesmo aqueles que rejeitam o Evangelho, a não ser que a pessoa diga, não me fale mais sobre isso. Nós temos que insistir, orar e pregar, porque nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus. Temos que pregar a todos. E por último, tirando como um ensino dessa passagem, Deus, ele tem planos diferentes para cada pessoa. É Ele quem envia todos. Nós temos lá a grande comissão, no finalzinho do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz que toda a autoridade lhe foi dada pelo Pai, e Ele envia todos os seus discípulos a pregar. Mas nem sempre todos precisam ir para longe para testemunhar. Às vezes a gente imagina que a grande comissão é que eu preciso ir para a África, eu preciso ir para a Ásia, eu preciso ir para o outro lado do mundo para pregar, enquanto que à minha volta tem muita gente, muitas pessoas que estão envolvidas, como aqueles criadores de porcos, com coisas que não têm valor, e renegando, e negando, e dizendo não, e não querendo ouvir do Evangelho. Eu preciso persistir, e eu preciso pregar para aqueles que estão perto. Alguns de nós precisam ficar e testemunhar os de casa. Foi exatamente o que Jesus disse para aquele homem. Ele queria ir junto com Jesus, embarcar naquele barco, ele queria talvez experimentar o que os discípulos estavam experimentando com Jesus. Ele disse, vá para a tua casa. E o texto diz para nós, inclusive, qual era o endereço dele. Ele morava num lugar, ou numa região chamada Decápolis. E ali era uma região, o nome Decápolis é porque era uma região onde tinha 10 cidades, depois até aumentou aí o número de cidades, mas entre elas está lá Damasco, que é uma cidade que permanece com o mesmo nome. E nós vemos depois nas viagens de Paulo indo para Damasco, e Paulo pregando, é a mesma cidade onde esse homem talvez tenha sido o precursor, levando lá ainda um evangelho que ainda não era o evangelho ainda de Jesus crucificado, mas falando, testemunhando a respeito do poder de Jesus. Jesus mandou ele para casa para testemunhar para os da sua família, e muitas vezes nós temos que atender a esse chamado também. Nós precisamos começar a testemunhar para a nossa família. Nem todos Jesus vai estar enviando para longe, para enviar até os confins da terra. Na verdade, que nós temos que pregar o Evangelho por onde nós estivermos indo. A questão toda é que, apesar disso, ninguém está dispensado de servir a Deus pregando o Evangelho.
Então, Jesus não dispensou aquele homem de se tornar uma testemunha. Ele apenas indicou que ele seria muito mais útil pregando o Evangelho e testemunhando de todo o bem que Deus havia feito, todo o bem que o Senhor havia feito a ele. E imagina o tamanho da bênção que esse homem recebeu. Ele faria muito melhor, ele seria muito mais útil a Deus testemunhando ali na sua região. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, porque ela sempre é capaz de edificar as nossas vidas, ela sempre tem algo importante para nos ensinar, e nós devemos, Pai, com todo o zelo, buscar na Tua palavra essa edificação, esse contato direto, porque quando nós estamos em contato com a Tua palavra, nós estamos em contato com o Senhor, que é o Deus da palavra. E nós Te louvamos por essa noite podermos pregar livremente a Tua palavra aqui, por podermos considerar um texto, essa passagem, e de maneira tão simples te colher informações e ensinos que nos desafiam. Eu peço, Senhor, que ao olhar para a Tua palavra, sempre nós tenhamos esse espírito de temor, de reverência, e nos alegremos, Pai, em perceber o quão maravilhoso, incomparável é o Senhor Jesus. Como é bom poder abrir a Tua palavra, ler essa narrativa, entender aquilo que o Senhor está nos ensinando e podermos também aplicar ela para a nossa vida, entendendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, que as Tuas verdades não mudam e que nós temos muito a receber da Tua palavra cada vez que nós acessamos. Muito obrigado, Pai, eu Te louvo pela oportunidade e Te agradeço pela atenção dos meus irmãos aqui. Peço que a Tua palavra, Senhor, esteja produzindo os efeitos que o Senhor planejou para ela e que ela sempre esteja penetrando o nosso coração e fazendo as mudanças em nós que o Senhor quer. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome do nosso glorioso, perfeito, incomparável e bondoso Mestre Jesus Cristo. Amém.